Olá, meu nome é Gustavo e bem-vindo às notícias semanais mais relevantes sobre mercados financeiros, finanças, economia portuguesa e também fatores políticos que consideramos pertinentes. Esta semana quero começar por destacar a criação do novo fundo de investimento em Portugal com 100% de exposição a criptoativos. Além disso, este fundo é elegível para a atribuição de vistos Gold. Além disso, também quero listar alguns destaques nas medidas do Orçamento de Estado que irão beneficiar as famílias portuguesas. Por isso eu vou começar com esta. Primeiro, teremos então o alívio adicional no IRS de 4,6% a partir de janeiro, devido à atualização dos escalões. Em segundo, nas deduções, vai aumentar o teto para a dedução das rendas de habitação própria e permanente de 600 para 700 euros. Em terceiro, o alargamento do IRS jovem, que agora irá aplicar o total da sua isenção em salários até 2.000 euros brutos mensais. E quarto, e finalmente, o IVA da eletricidade vai baixar da taxa máxima de 23% para a mínima de 6%. Por outro lado, relativamente ao tema do TikTok ser banido nos Estados Unidos, Trump pediu ao Supremo Tribunal que adie a decisão de banir a empresa até que o mesmo tome posse e tenha a oportunidade de chegar a uma resolução política. Passando às notícias nos mercados internacionais, o mercado americano tem mostrado fraqueza, principalmente das Big Tech, com a Tesla a sofrer o maior impacto na ordem dos 5%, que aconteceu principalmente devido ao clima de medo introduzido pela Fed na sua última reunião de dezembro. A Fed anunciou que agora projeta apenas 2 cortes nas taxas de juros em 2025, quando em setembro projetava 4 cortes no total. Em simultâneo, os rendimentos do Tesouro dos Estados Unidos a 10 anos ultrapassaram a barreira dos 4,6% recentemente, aumentando assim a sua atratividade comparativamente às ações. Isto tem introduzido bastante volatilidade no mercado, com os investidores a assumirem agora uma postura mais cuidadosa, refletindo-se no índice do medo e ganância, que continua a mostrar sinais de medo. Relativamente às empresas, a Netflix, que fez uma parceria com a NFL, surpreendeu com os seus números de espectadores, chegando a ter 24 milhões de espectadores em cada um dos 2 jogos de Natal. Por outro lado, no setor automóvel, a crise na Europa está a impactar o fabricante da Mercedes, estando este já em risco de falência. E, enquanto que os europeus estão em crise, os chineses continuam a investir neste setor, com a empresa NIO a lançar um carro elétrico prémio de 100.000 euros, destinado a competir diretamente com marcas como a Porsche e Mercedes. Nos mercados de energia, a Europa já compra 50% do gás natural à América e Trump ameaça impor tarifas se os europeus não comprarem ainda mais. Além disso, Vladimir Putin antecipa o aumento no preço do gás na Europa, devido à decisão da Ucrânia de não renovar o contrato de fornecimento russo. Estes fatores combinados podem levar a graves complicações energéticas na Europa em 2025. No mercado de commodities, o ouro teve um ganho semanal devido às expectativas sobre a administração de Trump e a estratégia da Fed para 2025. O petróleo também fechou em alta, impulsionado pelo otimismo em relação aos estímulos económicos na China, que é o maior importador de petróleo no mundo. No setor das criptomoedas, uma gigante tecnológica parceira da NASA anunciou a compra de mais de 200 bitcoins, seguindo assim o exemplo da MicroStrategy. E, por falar na MicroStrategy, a empresa teve um desempenho notável em 2024, valorizando 400% devido à sua estratégia focada no Bitcoin. Por fim, nos Estados Unidos, o IRS, que é a instituição que impõe os impostos federais, propôs tributar o staking de criptomoedas. Quanto aos indicadores do mercado das criptomoedas, começamos pelo índice de altcoins, que continua de volta dos 50, continuando a mostrar alguma cautela depois do recente boom nos criptoativos. E o índice do medo e da ganância também continua mais controlado, estando num estado de apenas ganância. Passando aos indicadores do mercado acionista, começamos pelo indicador de Buffett, que vê agora alguma resistência em torno dos 205%. E o indicador do medo e da ganância continua num estado de medo, o que significa que continuamos numa altura interessante para procurarmos oportunidades nas empresas. Por fim, deixo um destaque para os principais earnings a saírem na próxima semana, que, na minha opinião, o mais relevante é aqui no dia 10, sexta-feira, com a TSM, a United Health Group e a Delta Airlines a lançarem os seus resultados e a marcar o início da época de earnings. Passando agora a Portugal, o setor bancário português deverá alcançar o ano mais lucrativo de sempre em 2024, estando já com mais de 22% de lucro face ao mesmo período do ano passado. E a Bolsa de Lisboa encerrou a semana em alta, com destaque para a Mota-Engil, que subiu 3,83%. E a BlackRock reforçou a sua participação na EDP Renováveis, ultrapassando os 3%. Apesar de em outubro ter estado com cerca de 9% e ter reduzido entretanto. Por outro lado, a operadora Digi acumula 400 reclamações em apenas 2 meses de operação no mercado português, gerando preocupações com a qualidade do serviço desta nova operadora low cost. No setor imobiliário, o primeiro-ministro Montenegro anunciou um dos maiores investimentos em habitação desde os anos 90, dizendo que vai incentivar a construção para a venda e arrendamento de casas por valores moderados. E a verdade é que é realmente necessário mais construção,
porque as rendas subiram 10,7% no terceiro trimestre face ao ano passado. Além disso, os preços da habitação aumentaram 9,8% no terceiro trimestre, que foi acompanhado de um aumento do número de transações em 19,4%. Ou seja, houve bastantes mais casas a serem vendidas, o que pode ser fruto dos apoios aos jovens. No setor do retalho, o Mercadona anunciou aumentos salariais de 8,5%, o que significa que no primeiro ano os trabalhadores irão ganhar 1.247 euros brutos com 12º incluídos, ficando 23% acima do salário mínimo nacional. E o Pingo Doce vai oferecer um extra de Natal de 350 euros a 23 mil trabalhadores, mas enfrenta críticas de sindicatos por discriminação devido a ter deixado de fora 13% dos trabalhadores. Por isso, às vezes, mais vale estar quieto do que tentar fazer uma boa ação, se não for pelo menos balanceada, que neste caso foi esta compensação. Mas por outro lado, os despedimentos coletivos aumentaram significativamente este ano, tendo aumentado 40% entre janeiro e outubro comparativamente ao ano passado. Por último, as pensões irão até 3,9% em janeiro, refletindo já um momento extraordinário além daquele que depende da economia e da inflação. E em contraste com essa realidade, esta notícia mostra que as 10 maiores fortunas em Portugal já representam 9% do PIB. O que mostra que há uma concentração significativa da riqueza em Portugal. Deixem nos comentários o que acharam do vídeo e se acham que deve haver algum mecanismo de distribuição de riqueza destes super ricos, tendo em conta a realidade deste país. Sendo que o mais provável é que, se forem mais taxados, irão para o outro lado, portanto acho que não é por aí. De qualquer forma, agradeço por teres visto este vídeo, se possível coloca um gosto para apoiar e até uma próxima.